diletos e queridos irmãos, olha nós aqui de novo, já pela segunda vez nesse ano de 2025. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, felicitar todos os jovens, desejando um feliz ano novo para toda a juventude da nossa ordeira e progressiva igreja, a Assembleia de Deus, e também as igrejas co-irmãs que usa também as nossas revistas. Deus abençoe os nossos jovens. Nesta oportunidade estaremos comentando e aprendendo nesse trimestre. A lição está pautada no livro de Tiago, livro de Tiago. É um material muito interessante, a carta a Tiago, e nós vamos ver, estudar sobre um convite à autenticidade. Nós vamos estudar um assunto muito pertinente sobre a carta a Tiago, e é um assunto que, se eu fosse você, não perderia nenhuma aula, porque é um assunto muito interessante e que nos leva assim a uma abrangência de fé muito grande, Então nós vamos estar estudando, vamos estar nesse trimestre já discorrendo sobre esse importante assunto, tá certo? Muito bem. Então, o livro de Tiago é o livro que vamos estar pautado nesse trimestre. Nós vamos com certeza aprender bastante sobre essa temática interessante. E isto posto, nós vamos, o tema geral da nossa lição é a verdadeira religião, Tiago faz parte das apóstolas, das epístolas universais, e temos como epístolas universais a saber Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 e 3 João e Judas. Essas 7 epístolas é um conjunto de 7 livros que está pautado aí, que é chamado de epístolas universais, ou seja, não foi endereçada à pessoa. No caso de Tiago, tem uma particularidade interessante quando foi escrito para os crentes exilados das 12 tribos em Jerusalém, tá? Visto que Tiago é irmão do Senhor, tem outros Tiagos na Bíblia, também outras possibilidades, nós só pesquisa mesmo, mas não tem nada contundente. O que é certo é que a tradição aponta Tiago, irmão do Senhor, é meio irmão de Jesus, filho de José e de Maria, como o autor da carta, visto que ele foi pastor na cidade de Jerusalém, tá certo? Essas epístolas são chamadas de gerais ou epístolas universais, ou ainda chamadas de epístolas católicas, Católica no sentido do termo original, que significa universal, E em resumo, a ideia é que essas epístolas foram escritas aí para a igreja em geral e não para indivíduos, ou igrejas locais em particular, O título Epístola Universal é um tanto quanto inexato quando considerado em relação ao conjunto de 7 epístolas, Por exemplo, 1 e 2 João foram dirigidas a indivíduos, mas considerando-se que este representava grupos de pessoas em suas igrejas. Então, o título universal é justificável em detrimento disso. Muito bem. Epístola Universal de Tiago. O tema geral dessa epístola é a expressão da fé e obras, Foi escrita de 45 até a 49 depois de Cristo, E o autor é atribuído a Tiago, conforme Gálatas aponta, e também o próprio cabeçalho do texto já aponta quem é o autor desta epístola, Então vamos estar lendo, meditando sobre esta temática. Cadê Estou procurando. Tá aqui. Estou procurando material aqui que eu tinha separado para a nossa aula e ele ficou aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui. Opa! Isso! Muito bem. Eu tenho, dentre outros materiais, eu vou usar alguns comentários bíblicos, obviamente, e também esse material, Essência do Novo Testamento. Aqui deixei até marcado na parte de Tiago, tem aqui algumas informações interessantes. Também vou usar esse comentário bíblico, que é muito claro o objetivo,
não é? Não tem nenhuma complicação, não é? Estes editores são Earl e Redmash, Ronald Allen e Rainey Rose, né? Novo comentário da Bíblia, e nós vamos estar trabalhando essa questão, tá certo? Vamos aqui dar continuidade ao que nós estávamos tratando sobre o livro de Tiago. O Tiago é um manual prático de religião. Tiago é mais prático de todas as epístolas, tendo sido aí um guia prático para a vida cristã. É o livro do Provérbio do Novo Testamento. Ele está repleto de preceitos morais, expõe a ética do cristianismo, né? É cheio de figuras e metáforas, né? Então, o seu estilo é muitas vezes bastante dramático, obriga-se a pensar realmente. Hebreu apresenta a doutrina, Tiago apresenta obras, né? Ele está se completam dentro do cristianismo vital. Não há conflito entre Paulo e Tiago, há uma só leitura superficial. Ambos levaria aí a comunhão. Paulo diz: recebam o evangelho. Tiago diz: vivam o evangelho. Paulo diz a Cristo no céu, estabelecendo a nossa justiça. Tiago viu o Cristo na terra, dizendo-nos: seja perfeito, como perfeito é o seu Pai que está no céu. Paulo detém-se na fonte da nossa fé, e Tiago fala do fruto da nossa fé. Então, um lança o fundamento de Cristo, o outro constrói a superestrutura, né? Cristo é tanto o autor como o consumador da nossa fé, né? Então é preciso não só crer, mas viver. Ainda que Paulo saliente a justificação pela fé, vamos ver nas suas epístolas, especialmente em Tito, ele dá grande realce às boas obras também, tá certo? Na verdade, elas andam juntos, né? Paulo usa a expressão rico em boas obras, enquanto Tiago fala que ser rico em fé. Convém notar também que quando Tiago parece menosprezar a fé, ele está se referindo a uma simples crença intelectual e não a fé salvadora, que é tão essencial para a vida humana, né? Tiago exalta a fé. Ele diz que a prova dele opera a paciência. Sua carta começa e termina com um forte estímulo à fé. Ele denuncia a fé espúria, não faz produz obras. Tiago chama a si mesmo de servo de Jesus Cristo e aceita orgulhosamente esse título para indicar o seu relacionamento com Cristo. Demonstra isso verdadeira humildade, porque em nenhum lugar se refere ao fato de ser irmão do Senhor, né? E Tiago menciona o nome de Deus muitas vezes, né? Mas o nome de Jesus somente 2 vezes. Interessante, né? Ele se opusera aí vivamente a Jesus em suas afirmações até a sua morte, mas depois da ressurreição converteu-se numa entrevista especial com o Senhor ressuscitado. Isso dá mais valor ao seu testemunho quanto à divindade do nosso Senhor. Tornou-se um homem de oração e foi feito bispo da igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 15, versículo número 13 a 21. Né? Então podemos observar o quão valoroso é. Tiago, em sua epístola, foi escrita às 12 tribos que se encontram na dispersão, né? Isto é, os que viviam fora da cidade santa, né? Não havia então tribos perdidas, porque ele se dirige às cartas dos 12, cuja localização era bem conhecida na época como os hebreus. Ela é dirigida aos cristãos judeus. Os judeus a quem ele escreve não se deixaram a ser judeus, apesar de terem se abraçado ao cristianismo. Muitos deles se converteram no dia de Pentecostes e levaram consigo apenas uma compreensão parcial da fé cristã. Em seu entusiasmo por terem encontrado o verdadeiro Messias, né? Eles esqueceram-se das graças e virtudes que deviam acompanhar da vida cristã. Então ele trabalha bem isso nessa comunidade. Tiago escreveu para encorajar os crentes judeus que enfrentavam várias provações, para corrigir as crenças errôneas a respeito da natureza da fé salvífica e para exortar e instruir os leitores concernente ao resultado prático da fé e da vida de retidão nas boas obras, não é? A epístola trata ainda
de uma ampla variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã, e Tiago exorta os crentes a suportar com alegria as suas provações e tirarem proveito delas, né? Ele exorta a resistir às tentações, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e demonstra uma fé viva, ativa, e não uma profissão de fé vazia, tá certo? Então ele adverte ainda solenemente contra as pecaminosidades da língua indomável, sobre a sabedoria carnal, a conduta pecaminosa, a vida presunçosa, a riqueza egocêntrica, né? Tiago encerra ressaltando aí a paciência, a oração e a restauração dos desviados, aliás. Em todos os 5 capítulos, né, destaca-se um relacionamento entre a fé verdadeira e a vida piedosa. A fé genuína é uma fé provada, a fé ativa e pela qual se ama o próximo como a si mesmo, né? Manifesta-se pelas obras, mantém a língua sob rígido controle, busca sabedoria, submete-se a Deus como juiz, confia em Deus para viver cada dia. Então não é egocêntrica nem libertina. A fé não é egocêntrica e nem libertina. É paciente, é sofrimento e diligente em oração. Nós temos aqui 7 particularidades, né? Muito provável que ela tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento, é o que se dizem, né? Embora contenha apenas 2 referências nominais a Cristo, há nela também mais alusão aos ensinos de Jesus do que todas as demais, né? Isso inclui crise e referência ao Sermão do Monte, mais da metade de 108 versículos são propostos nessa carta, as expressões imperativas ou os mandamentos, né? Mais da metade de seus 108 versículos são expressões imperativas ou mandamentos, né? Quarto, são particularidades do livro. Sob vários aspectos, o livro de Provérbios no Novo Testamento também está repleto de sabedoria divina, instruções práticas, visando a vida cristã e a vida cristã realista, que está escrito em estilo sucinto, com parceiros diretos e analogias realistas. Tiago é um hábil observador dos fenômenos naturais da natureza humana pecaminosa. Repetidas vezes ele extrai lições disso para destacar aí esta última, no capítulo 3, versículo 1. Mais do que qualquer outro livro, Tiago também destaca o devido relacionamento entre a fé e as obras, principalmente no seu capítulo 2, versículo 14 a 26. Tiago, às vezes, é chamado de Amós, né? Tiago também tem o nome de Jacob, né? Que nas línguas semíticas é aprontada para isso aí, e assim sucessivamente ao tratar com firmeza da injustiça e a desigualdade social. Então, essa é o que Tiago vai trazer, essa exposição da epístola a Tiago, não é? Que é o assunto da nossa lição que vamos tratar durante esse trimestre, né? Então podemos ver quão importante é essa dissertação de Tiago, né? Então nós vamos ver que ele apresenta para as 12 tribos, né, o plano de Deus em 3 fases que ele apresenta, né, e assim sucessivamente, né? Ele apresenta aqui um desenvolvimento humano, né? Primeira fase ele fala sobre incluir provações, quantas precisamos, com um grau de dificuldades, né? E a segunda fase, aí ele exorta a paciência e de esperar em Deus, e a terceira ele fala da última, da sabedoria, que é o objetivo para o qual de Deus para o crescimento do seu reino, né? Com sabedoria. Ele trabalha o dinheiro traz liberdade, o dinheiro traz segurança, o dinheiro é tudo o que importa, o dinheiro é poder, e ele vai trabalhando isso para equilibrar os cristãos naqueles dias, né? Nós temos aqui o dom perfeito, que é dorema teleio, né? Teleion, que é do grego 2 palavras separadas aí para descrever a dádiva de Deus. Primeiro, doses, que significa ato de dar, acompanhada dos adjetivos boa, enquanto a segunda é dorema, indica dons naturais, e a sua segunda pelo advérbio perfeito. A primeira expressão ressalta o bem de receber algo de Deus, enquanto que a segunda enfatiza a perfeita qualidade daquilo que Deus dá. É a dádiva de Deus continuamente boa, não é?
e assim vamos nós, né? Outro ponto importante, vamos para a nossa lição, está aqui a nossa lição, o título da nossa lição é o convite à autenticidade, como eu já disse antes, né? E nós vamos aqui, primeiro, nós vamos trabalhar a autoria, nós trabalhamos aqui a autoria e o contexto histórico, o estilo de estrutura, né? Nós temos aqui informações sobejas sobre o que Tiago quis dizer. Ele expôs aí as práticas hipócritas e ensinar correto o comportamento cristão, né? E o destinatário eram os judeus do primeiro século, que residiam em comunidades de gentios fora de Israel, e todos os cristãos em todos os lugares, né? Depois nós temos um panorama, conforme eu já trouxe aqui, né? E assim sucessivamente. Quem tem a Bíblia de aplicação, de estudo ou aplicação pessoal, tem esse mesmo quadro informativo, ok? O comentarista ele usa muito o guia de leitor da Bíblia, tá? E nós, no tópico de número 1, ele vai tratar sobre a carta de Tiago, quando ele vai falar da autoria, Tiago o justo, irmão de Jesus e etc e tal, né? Conforme eu já trouxe aqui estas informações, tá certo? Muito bem. No caso de Tito e Tiago, ele foi um dos judeus, dos pilares da igreja de Jerusalém. Tiago se refere à mente hebraica, ele era consciente, austero, legalista também. A tradição fala do seu martírio em 62 depois de Cristo. Tiago escreve aos cristãos que ainda estão frequentando as sinagogas lá em Jerusalém, né? Ele fala para os crentes de Jerusalém, os crentes dispersos em outras nações, ainda que estão enfraquecidos, ele conserva frases curtas, né, concisas e sintetiza a verdade com estilo concentrado nos livros de sabedoria do Antigo Testamento, ou saber, o livro de Provérbios, conforme eu já disse. A maioria dos estudiosos diz que ele era irmão do Senhor. Nós vamos encontrar mais 2 indivíduos com o nome de Tiago, não é? Quero trazer essa curiosidade aqui. Eles são mencionados no Novo Testamento, que pode ter sido o escritor da epístola, mas é descartado isso aí. São remotas discussões, mas quem escreveu foi sim o irmão do Senhor, o meio-irmão de Cristo, né? Primeiro Tiago, o primeiro é o apóstolo, filho de Zebedeu, em Mateus 4, verso 21, que provavelmente não escreveu a epístola. Esse Tiago também foi martirizado por Herodes e não poderia ser está disponível para escrever a carta. Outro Tiago era também um apóstolo em Mateus capítulo 10, né? Mateus capítulo 10 chama o Tiago o menor, né? Que é apontado também. Provavelmente ele é filho de Alfeu, né? E possivelmente filho de Maria, né? Filho de Maria. Então, são essas informações. E Tiago é meio-irmão do Senhor, e ele era forte o suficiente para presidir uma desavença que houve no concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15, está mencionado. Tiago foi mencionado inicialmente em Marcos capítulo 3, verso 55, quando os filhos de Maria, sua mãe, foram mencionados aí. Tiago, José, Simeão, Judas. A palavra Tiago tem a tradução para inglês James, não é? Do hebraico é Jacob ou Yaakov, né? Então, nesse lugar, Mateus usa a palavra para irmão, mas alguns tentam interpretar essa expressão de outra forma. Na igreja ortodoxa grega, afirma que os 4 irmãos de Jesus são mencionados meio-irmãos, filho do casamento anterior de José, mas não existe evidência para apoiar esse ponto de vista, né? E assim sucessivamente. Então, Tiago e outros meio-irmãos de Jesus não reconheciam ele como Messias e nem criam nele. Conforme João 7, verso 5, Paulo explica que Jesus ressurreto apareceu a Tiago. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, no seu versículo 7. Esta experiência aparentemente conduziu Tiago à fé em Jesus como Messias, né, e como um dos líderes da igreja primitiva. É natural presumir que ele se converteu a Jesus após a crucificação e a ressurreição. Rapidamente ele tornou líder da comunidade de Jerusalém, por consentimento aí comum dos cristãos da igreja primitiva, né? E assim sucessivamente temos algumas informações sobre a patrologia, ou seja, os pais da igreja, mas vamos aqui ser sucinto para o vídeo não ficar muito grande, né?
Nós vamos ver as datações, né, ocasião e data, embora os eruditos acreditam que Tiago escreveu esse livro no final de sua vida, outros eruditos acreditam que ele escreveu numa data anterior, isso por aí aproximadamente no ano 40 depois de Cristo, que é provavelmente o mais exato, porquanto o caso de Tiago pode ser um dos primeiros, se não o primeiro dos livros do Novo Testamento. Primeiro, Tiago chama os líderes da igreja de mestres e presbíteros. Segundo, Tiago indicou os cristãos quando se reunia ele indicou cristãos que ainda se reuniam em sinagogas. Terceiro, muitas verdades posteriores encontradas nos lugares em cartas do Novo Testamento. Quarto, Tiago não menciona a controvérsia da circuncisão dos novos convertidos gentios que irrompeu aí em Atos capítulo 15, né? E aconteceu depois de que a epístola foi escrita, né? Então, o livro de Tiago não é a única carta que Tiago teve participação na escrita. Após o segundo concílio, Jerusalém, Lucas registra que escreveram o seguinte: apóstolos, anciões das igrejas, entre eles os gentios que estavam em Antioquia, Síria, Sicília, Saude, né, capítulo 15, verso 23. Essa carta explicava aí a posição da igreja primitiva, tendo-se como despedido aí, participado de Antioquia, juntaram-se à multidão e entregaram a carta. Quando leram, alegraram-se pela exortação. Veja bem, hoje é mais simples, você tem um pastor te dando assistência, estando na igreja todos os dias e você ainda não vai, né? Hoje é complicado, principalmente nos grandes centros. As pessoas procuram mais a vaidade do que estar na casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da igreja, né? Já Tiago, meu irmão do Senhor, seria esperar uma súplica, múltiplas citações dele, né? Enfim, quando vamos ver, Tiago não cita os evangelhos diretamente, mas cita que Jesus teria dito. Por exemplo, compare com o seguinte: Tiago 1, versículo 2, como Mateus capítulo 5, verso 11, Tiago 2 com Mateus 5, 3, Tiago 3, 12 com Mateus 7, e Tiago 4 com Mateus 18, Tiago 5 com Lucas 6, e Tiago 5, 12 com Mateus capítulo 5, versículo 35, 34 a 37, né? Tiago tem alguns aforismos, no caso, marcantes dentro da sua epístola. O homem de coração nobre é inconstante em todos os seus caminhos, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não sabeis vós que a inimizade de Deus a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A oração perfeita feita por um justo pode muito ter seus efeitos. São aforismo que é proposto por Tiago. E Tiago também ele foi descritivo, né, em sua linguagem, usando palavras simbólicas, porque a dúvida é semelhante à onda do mar quando é levada pelo vento, lançada de uma onda para outra. Então, é uma epístola muito importante para o conteúdo, para o contexto cristão, e também é o que vamos estudar durante esse trimestre, primeiro trimestre de 2025, não é? Nas cartas na carta de Tiago, né? Conforme já trouxe aqui alguns comentários sobre Tiago, capítulo sobre a verdadeira religião, né? Então vai agora não ouvir, mas fazer, mais uma generalizada, não simples adorar, mas fazer, mais específica a palavra religioso, que é trekos, que significa dados à observância religiosa, né? A carta de Tiago, eu falei da sua estrutura, o contexto histórico também já citei, e o tópico de número 2 nos aponta a atualidade da carta. O propósito da carta, o principal é incentivar os cristãos a amadurecer na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Este chamado ao crescimento espiritual é central ao texto. O alvo de Tiago é o que os crentes viviam em sua fé de uma maneira sólida e demonstra a verdadeira maturidade que a fé em Cristo pode produzir. Ouvir a palavra de Deus, não colocar em prática, mesmo que não crer que é a palavra da verdade. Tudo isso Tiago faz
esta proposição, né? Então ele faz aplicação prática. Os ensinamento de Tiago são exatamente práticos, abordando questões como o controle da língua, a pureza moral, não é? A justiça social. Esses temas constituem sendo relevante, continuam sendo relevantes em nossa vida diária, demonstrando a atualidade da carta, né? E quando vamos observar, o que o cristão tem: permanecer confiante, serviço compassivo, fala cuidadosa, submissão contrita e interesse em compartilhar. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 é uma observância interessante dentro desse contexto, né, onde vamos entender os pressupostos da Epístola de Tiago, a importância da carta. Os destinatários da carta são as 12 tribos dispersas entre as nações. Estudiosos colocam o período da carta escrita como após o acontecimento registrado em Atos, capítulo 8, que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos, embora ele tenha sido escrito para os primeiros judeus convertidos. No seu conteúdo é útil para os crentes em Cristo em todas as épocas, né? O leitor da carta estava enfrentando um ambiente hostil à fé. Isso é longe do seu lar. Isto é, longe do seu lar com esses primeiros cristãos. Nós também, nós também somos peregrinos, forasteiros, né? Tiago faz essas observações e nós vamos observar dentro desse contexto sobre o que Tiago aponta: que o homem rico recebe tratamento preferencial, recebe o melhor lugar, que é kalos. Isso possibilita que o kalos pode ser traduzido para favor. Em qualquer um dos casos, o rico recebe tratamento especial, enquanto o pobre recebe ordem, deturpam para ficar de pé, ou a melhor hipótese é assentar-se no chão, debaixo do estrado. Isto é, um lugar humilde, né? O verbo traduzido não fizeste distinções, esta na voz passiva deriva e ser traduzido: vocês não estão impondo linhas divisórias. É isso que seria a palavra coerente, né? Ele usa a lei como lei régia, ligada à declaração de Tiago 2,5, onde Tiago lembra aos seus leitores que Deus escolheu os pobres para serem herdeiros do reino. A lei régia, então, é para os que pertencem ao reino de Deus, traduzindo aí o particípio grego mentoi, para realmente destacar exatamente o que Tiago acha com seus leitores. Demonstra parcialidade para com os ricos e não estão cumprindo a lei. Então, não era a proposta de Tiago ficar afagando o rico, né? Ficar afagando quem tinha bens materiais. Não era a proposta de Tiago. Tiago, no seu capítulo 2, versículo 15 a 16, ele fala, é crasso esse versículo, esse texto, quando ele fala sobre a fé e obra, não é? Então, a relevância da carta para a igreja primitiva foi de fundamental importância. A carta de Tiago desempenhou um papel importante na formação da ética, né? Na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século. Um dos contribuintes mais significativos é a carta de Tiago, é a sua discussão sobre a relação entre a fé e obras, né? É onde eu estou aqui dentro do comentário. Esta é a mais conhecida e mais debatida passagem, né? Estes versículos são mais do que qualquer outro que levaram Martinho Lutero a descrever com este livro como uma epístola e não passar de palha, né? Uma urna epístola que não passa de palha, ou a maior das dificuldades de interpretação, e seguiram aí por não se entender. Primeiro, Tiago não estava refutando a doutrina paulina da justificação, mas antes uma perversão dela. Segundo, Paulo e Tiago usaram palavras obras da justificação, né? E em sentido diferente, e serão discutidos nos comentários a seguir. A resposta às duas perguntas deste versículo aguarda um não sonoro importante para que se anote que a fé em discussão é a fé
nominal ou espúria. Isso fica claro através da declaração se ninguém disser que tem fé. Ou seja, segundo, o uso do artigo definido com a palavra fé na última cláusula pode, acaso semelhante, fé salvá-lo? Essa é uma pergunta. Então, apenas a fé falsa, né, que não resulta em obras e que é incapaz de salvar. Era disso que Tiago estava falando. Então, por obras, Tiago não tem em mente a doutrina judia das obras como meio de salvação. Pelo contrário, antes, as obras da fé, o resultado ético da verdadeira piedade, é especialmente a obra do amor. Capítulo 2, versículos número 1. Tá certo? Esta é uma síntese, uma sinopse do livro de Tiago, que está pautada aqui na nossa revista, na nossa lição, o título número 2, que é um convite à autenticidade. Deus em Cristo vos abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.